Elson, Francisco Elson Gomes de Araújo e vítimas Ronaldo Pereira da Silva, José Wilson Nascimento Araújo. Tentativa de homicídio qualificado e a natureza do crime. O Ministério Público Estadual, por seu representante com serventia desta comarca, ofereceu denúncia contra Francisco Elson Gomes de Araújo, réu qualificado, incursando nas penas do artigo 121, parágrafo segundo incisos 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, duas vezes, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/2003, por ter o mesmo, na noite do dia 4 de outubro de 2004, tentado ceifar a vida das vítimas, Ronaldo Pereira da Silva e José Nilson do Nascimento Araújo, utilizando-se de uma arma de fogo. Defesa prévia oferecida no prazo legal, com discordância da denúncia ou testemunha. Em sede de alegações finais, o Ministério Público afastou a possibilidade de legítima defesa do acusado, tendo, pois entendido, está devidamente demonstrada a materialidade e autoria do delito, assim como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia. Por seu turno, na mesma oportunidade, a defesa do denunciado, através da Defensoria Pública, pugnou pela absolvição do réu ou a eliminação das qualificadoras do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, com a desclassificação para o crime de lesão corporal. A sentença de pronúncia, proferida em 4/4/2007, o denunciado Francisco Elson Gomes de Araújo, vulgo de Elson, foi pronunciado com incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o artigo 14, duas vezes, ambos do Código Penal, artigo 14 da Lei 10.826/2006. Na mesma oportunidade, manteve a prisão do réu. Interposto recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, o egrégio Tribunal de Justiça desse Estado o conheceu e o julgou improcedente, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia. Certão trânsito julgada do acorde, baixa dos autos a este juízo, folhas 133. Instalada nesta data a sessão plenária de julgamento, foram inquiridas testemunhas roladas pelas partes e interrogado o acusado. As partes sustentaram suas pretensões em plenário. A seguir, formulados quesitos, conforme o termo próprio, o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, assim respondeu. Por maioria de votos, reconheceu a existência e autoria e materialidade do crime de homicídio, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil, bem como afastou a possibilidade de absolvição do réu, admitindo, no entanto, que o crime foi cometido na modalidade tentada, que é o relatório, do homicídio qualificado na forma tentada, com relação à vítima José Nilson do Nascimento Araújo. Em decorrência da decisão resultante da vontade soberana do senhor jurado, julgo totalmente procedente o pedido formulado pela denúncia para condenar Francisco Elson Gomes de Araújo, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, cumulado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal, razão pela qual passa a gozar a pena a ser-lhe aplicada em estrita obediência ao disposto pelo artigo 68, caput do Código Penal. Analisando a circunstância do artigo 59 do Código Penal, verifique que o réu é primário e não registra antecedentes que possam ser valorados. Quanto à culpabilidade, agiu entendendo o caráter ilícito de sua conduta, sendo que lhe era exigível ação diversa. Agiu assim com algum grau de reprovabilidade. A conduta social e a personalidade do agente estão abonadas nos autos. Motivos valorados na qualificadora, circunstâncias relacionadas com o motivo. A vítima não contribuiu para o desfecho do fato.
após detalhada análise das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do Código Penal, fixa a pena base para o crime de homicídio qualificado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, em 12 anos de reclusão, mínimo legal previsto para a figura típica, praticada em detrimento de José Nilson do Nascimento Araújo. Considerando ainda que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras e que a primeira qualificadora, motivo fútil, foi utilizada na fixação da pena base, nesses termos, a segunda qualificadora, emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima, de acordo com a jurisprudência e a doutrina dominante, há de ser considerada como agravante genérica, constante do artigo 61, inciso 2, a linha C, pelo que aumenta a pena base em um sexto. Assim, na segunda fase da dosimetria da pena, acresço 2 anos de reclusão à pena base, computando o equivalente a 14 anos de reclusão. Ressalte-se que o réu era, à época do fato, menor de 21 anos de idade, preenchendo deste modo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Fixe, por conseguinte, a pena em 12 anos de reclusão, consoante disposto no enunciado da súmula 231 do STJ. Por sua vez, na terceira e última fase da fixação da pena, o Conselho de Sentença se convenceu da existência de causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, inciso 2, parágrafo único do Código Penal. Conforme o entendimento do STF, aspas, a definição do percentual da redução da pena observará apenas o intercrime percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante for ficar o agente da sua consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. HC 95-960 do Paraná, relator ministro Carlos Britos, primeira turma. Deste modo, estabeleço a pena definitiva do réu em 6 anos de reclusão, após o decréscimo da pena à metade. Segunda vítima, Ronaldo Pereira da Silva. Em decorrência da decisão resultante da vontade soberana do senhor jurado, julgo totalmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar Francisco de Elcio Gomes de Araújo, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, cumulado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, razão pela qual passo a dosar a pena a ser aplicada em estrita obediência ao disposto pelo artigo 68, caput do Código Penal. Aqui a obrigação de ler, mas muda pouca coisa. Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifique o réu primário e não registro antecedente que possam ser valorados quanto à culpabilidade, agiu entendendo o caráter ilícito de sua conduta, sendo que lhe era exigível ação diversa. Agiu assim com algum grau de reprovabilidade. A conduta social e a personalidade do agente estão abonadas nos autos. Motivos valorados na qualificadora, circunstâncias relacionadas com o motivo. A vítima não contribuiu para o desfecho do fato. Após a detalhada análise das circunstâncias judiciais, consoante o artigo 59 do Código Penal, fixa a pena base para o crime de homicídio qualificado, reconhecida pelo Conselho de Sentença, em 12 anos de reclusão, mínimo legal previsto para a figura típica, praticada em detrimento de Ronaldo Pereira da Silva. Considerando ainda que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras e que a primeira qualificadora, motivo fútil, foi utilizada na fixação da pena base, destes termos, a segunda qualificadora, emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima,
de acordo com a jurisprudência e doutrina dominantes, há de ser considerada como agravante genética constante no artigo 61, inciso 2, da linha C do Código Penal, pelo que aumenta a pena base em 1/6. Assim, na segunda fase da dosimetria, acrescenta 2 anos de reclusão à pena base, computando o equivalente a 14 anos de reclusão. Ressalte-se que o réu era, à época do fato, menor de 21 anos de idade, permanecendo, deste modo, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Fixe, por conseguinte, a pena em 12 anos de reclusão, consoante disposto no enunciado da súmula 231 do STJ. Por sua vez, na terceira e última fase da fixação da pena, o Conselho de Sentença se convenceu da existência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, inciso 2º, parágrafo único do Código Penal. Conforme o entendimento do STF, já foi lido, precisa ler, porque o entendimento não precisa. Com relação ao porte legal de arma de fogo, no que diz respeito ao crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, porte legal de arma de fogo de uso permitido, verifique que o mesmo se encontra prescrito nos termos do artigo 109, inciso 4 do Código Penal, haja vista que o fato criminoso ocorreu no dia 4 de dezembro de 2004, tendo o recebimento da denúncia ocorrida em 22 de novembro de 2004, como única causa interruptiva da prescrição. Portanto, o delito em apreço prescreveu em 22 de novembro de 2012. Isto posto, declara extinta a pretensão punitiva estatal em face do acusado Francisco de Elvis em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ao teor do artigo 107, inciso 4, combinado com 109, inciso 4, ambos do Código Penal. Verifico a existência de concurso material, uma vez que o acusado praticou os crimes em condutas diversas, devendo, assim, as penas serem somadas nos termos do artigo 69 do Código Penal. Destaque, concretiza a pena em 10 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado na penitenciária Luiz Gonzaga Ribeiro, município de Esperantina. Incabível na hipótese a substituição da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal, posto que a pena superou o patamar de 4 anos, além do que o crime foi praticado mediante violência. Igualmente, e pelos mesmos motivos, incabível a suspensão condicional da pena, consoante disposto no artigo 77 do Código Penal. Faculta ao acusado o direito de recorrer desta decisão em liberdade, querendo, eis que, em tese, responder ao processo em liberdade, não criando nenhum embaraço na instrução processual. Nem poderia. Sem custos, somente agora, tomei conhecimento através do sistema intranet do STJ que o réu se encontra preso em face do processo número 593-74/2008, desde 18 de abril de 2008, tendo sido condenado pelo juiz da segunda vara a uma pena de 9 anos de reclusão pela prática do crime de roubo qualificado. Entretanto, em sede de recurso de apelação, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através da segunda Câmara Criminal, reduziu a condenação ao patamar de 5 anos e 4 meses de reclusão, acorde de folhas 276/285 dos autos, em epígrafe, decisão transitada em julgado em 19 de fevereiro de 2013. Portanto, a pena restou integralmente cumprida em regime fechado em 18 de agosto de 2013, permanecendo preso ilegalmente até o presente momento, sem qualquer motivo juridicamente relevante. Isto posto, declara extinta a punibilidade do agente em relação ao crime de roubo qualificado, apurado nos autos do processo 593/2008, em razão do cumprimento integral da pena, bem como os efeitos secundários da condenação. Oficie-se as várias deserções penais das comarcas de Parnaíba e Esperantina para a devolução das cartas de guias definitiva, independente de sua execução. Espeça-se alvará de soltura em benefício do acusado, Francisco de Elvis Gomes de Araújo,
libertando-o imediatamente, se por outro motivo não estiver preso. Por outro lado, ressalto que o réu permaneceu preso ilegalmente por 8 meses e 5 dias, não se atribuindo a demora no prazo ao acusado, mas a deficiência do Estado em ingerir seus próprios órgãos. O processo foi julgado em primeira instância em 3 de novembro de 2009. Tome-se, como por exemplo, o interregno entre 25 de agosto de 2010 e 1 de abril de 2013, em que o processo esteve transitando no 2º grau, permanecendo o acusado durante toda a instrução preso provisoriamente. Segundo estabelece o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiro. A doutrina moderna entende que a responsabilidade civil do Estado pode ocorrer não apenas na conduta administrativa, mas por erro judiciário e execução da prisão. O Superior Tribunal de Justiça se funcionou no sentido de que o Estado é responsável pelos danos morais e materiais causados ao preso sob sua custódia, em virtude de ilegalidade na prisão. Portanto, o Tribunal Cidadão utilizou-se como parâmetro na fixação do quanto indenizatório a proporção de R$100 mil para cada ano que determinada pessoa permanecer presa arbitrariamente, conforme se constata da emenda do julgado. Não vou ler a emenda, que é grande, e fazer referência só ao número do processo do STJ. Recurso especial número 872.630 do Rio de Janeiro. Ante ao exposto, condena ao Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, ao pagamento de indenização por danos morais ao acusado, Francisco de Elcio Gomes de Araújo, pela flagrante inconstitucionalidade da manutenção de sua prisão, no importe de R$ 66.667, intimes do Estado do Piauí, através da Procuradoria-Geral do Estado. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tome-se as seguintes providências: lance-se o nome do réu no rol dos culpados, espeça-se carta de guia de execução definitiva, auxilie-se ao Tribunal Regional Litoral deste Estado para os efeitos do disposto no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Proceda-se às demais anotações e comunicações necessárias nos termos da normatização da Igreja Correitoria Geral de Justiça. Esta sentença é lida em público, às portas abertas, na presença do réu e seu advogado, do senhor jurado e do representante do Ministério Público, saindo os presentes intimados. Plenário do Tribunal do Júri desta comarca de Piripiri, às 22 horas, dia 23 de abril de 2014. Registro e cumpra-se. Esta é a decisão.